Olá, boa noite. Teremos uma palavra nesta noite, uma palavra poderosa, uma palavra viva, uma palavra vigente, a palavra de Deus. Temos a certeza de que hoje o propósito de Deus vai ser cumprido uma vez mais através da nossa live, que vai chegar até vocês em forma de bênção, em nome de Jesus. É isso mesmo, irmãos. Muito boa noite, a paz do Senhor esteja no lar de todos vocês. Essa noite com certeza será uma vez mais gloriosa a palavra que o Senhor vai nos dar através do servo dele, nosso pastor Antoninho Zorzi. Fiquem atentos, amados, não largue a rede. É o momento de guerrear, é o momento de lutar, é o momento de acreditar, porque o Senhor, Ele é conosco. Seja valente, tenha a tua fé ativada, porque o Senhor, Ele vai fazer o sobrenatural na tua vida. Creia nisso. Um grande abraço e vamos nos alimentar uma vez mais com a palavra do Senhor e com uma oração poderosa. Um beijo no coração de todos. Até mais. Obrigado pela companhia de todos vocês. Vamos falar um pouquinho da palavra de Deus. Quero que você abra sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Já vai pegando também aí o seu propósito, o seu copo com água, a sua peça de roupa, a sua fotografia que vai estar representando alguém. E vai formando também sua sala de vídeo, porque hoje vai ser forte, uma vez mais, em o nome de Jesus. Lucas capítulo 5. Hoje, segunda-feira, mês de maio de 2020, né? Quem mandou largar a rede? Glória a Deus. Todos acharam? Vamos lá então? Ok, vamos lá então. O versículo de número 1 do capítulo 5 de Lucas começa dizendo assim: E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão que estava de pé na praia. E quando acabou de falar, de ensinar, ele disse a Simão: Faze-te ou retorna ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei as redes. E assim, fazendo, colheram uma grande quantidade de peixes, que rompia-se-lhes as redes. A palavra de Deus, nesta noite, fala da disposição e da persistência e da insistência nossa ao trabalho para que possamos obter um resultado. Ninguém obtém nenhum resultado se ele não aplicar força, se ele não trabalhar, se ele não desenvolver uma atividade e acreditar naquilo que ele está fazendo. Hoje, sentimos no coração essa semana que passou, de dar uma reformada na frente da igreja, na parte da frente,
E logo de manhã nós estivemos ali, né? O pintor veio e eu o auxiliei, colocamos ali uma escada e foi raspado umas partes em que a tinta começaram a soltar e estava um tanto manchado, e foi aplicado uma base, né? Uma tinta base para ter uma resistência, e depois uma textura em acrílico, na cor azul que nós usamos aqui, só que um pouco mais claro. E modéstia à parte, ficou lindo, né? Mas amanhã nós vamos dar continuidade, vamos estar ainda fazendo os contornos das letras e incrementando um pouco mais, para que tenha uma visão, uma beleza que chame a atenção à frente da igreja, né? E vamos estar melhorando também em termos de iluminação. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Pastor, isso não é normal? Óbvio que é normal, mas isso é empenho, né? Isso é decisão de trabalhar e fazer alguma coisa, se realizar alguma coisa. Veja que nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão assustadas, um tempo de desemprego, tem muito desemprego, inclusive aqui na nossa igreja algumas pessoas perderam o seu posto de trabalho. E eu ainda falando com a pastora agora há pouco, né, que o reflexo daquilo que está acontecendo agora, ele vai ser agravado nos próximos meses. Não que nós sejamos negativos, não, nós temos a consciência da realidade, então nós precisamos nos ater na realidade e nos dispor a estarmos fazendo aquilo que nos vem à mão, ou seja, trabalhando todos os dias, empenhando todos os dias. Talvez não deu certo hoje, mas amanhã vai dar certo. Talvez você não terminou a sua tarefa hoje, mas amanhã você vai continuar e amanhã você vai terminar. O que nós não podemos é parar, o que nós não podemos é desanimar diante da situação. E a situação ela não é bonita, realmente existe um vírus, realmente pessoas estão morrendo, né? Algumas cidades estão aí com decretos, o Estado está com decreto, algumas fecharam tudo, outras estão fechando, e é uma realidade, empresas estão falindo, né? Fechando as portas, os pequenos comerciantes estão tendo dificuldades, mas é preciso, irmãos, acreditar na palavra de Deus, confiar em Deus. A situação que nos apresenta hoje, que o nosso país passa, não é só o Brasil, o mundo todo está passando por esta crise devido a esta pandemia. E eu aproveitei para falar um pouquinho aqui desta passagem aqui, inclusive a pastora colocou aqui um fundo, né? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte ao mar alto, né? E no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Aqui nós encontramos Jesus com a grande multidão na praia, e ele percebe que tem ali alguns barcos e os pescadores estão lavando as redes. E Jesus primeiro ele usa aquele barco como uma plataforma para que do barco ele fala para a multidão na praia, e depois que ele terminou de falar, de ensinar, ele disse para o dono do barco, que era Simão Pedro, falou: olha, volta para o mar, vai mais além, mar alto, né? E lança as redes novamente. Eles já haviam parado, estavam lavando as redes. E Simão falou para Jesus o seguinte, Simão falou: mestre, nós havemos pescado a noite toda, lançamos rede e nada pegamos, né? Mas porque mandas, ou segundo a tua palavra,
eu lançarei as redes. E Pedro, ele voltou com seu barco e as pessoas que estavam com ele no barco e lançaram as redes. E a palavra nos mostra aqui, no versículo 5, respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado a noite toda, ou pescado a noite toda, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei as redes. E fazendo assim, ou seja, eles foram e lançaram as redes, e colheram uma grande quantidade de peixes, né, que quase rompia as redes. Nós precisamos pegar esta palavra, esta passagem, e trazer para nós. Talvez seja normal um dia, às vezes a gente fala assim, um dia da pesca e outro dia do pescador, né? O dia da pesca é o dia que não se pega nada, o dia do pescador é o dia que as redes se enchem, né? Mas será que para aqueles que servem a Deus, que a palavra diz que os filhos dos leões sofrem fomes, mas o Senhor alimenta os seus? Será que nós temos que, alguns dias, diante das circunstâncias, do momento, acatarmos simplesmente que aquele dia não foi o dia? Parece que a bênção estava escassa, parece que não aconteceu. Você saiu para buscar o alimento e voltou de mãos vazias e foi desprovido do alimento. Você saiu para buscar uma ajuda e, não encontrando esta ajuda, voltou desguarnecido daquilo que você necessitava. Você buscou um socorro e não teve o socorro. Você estava com a dor e a dor persistiu e continuou, e você não teve a resposta, não teve a cura. Isso é normal. Normal porque nós vivemos dentro de um mundo que a sua normalidade, né, parece que as decepções, os problemas, as doenças, as desavenças, a condição precária na questão financeira, parece que é normal, porque todo mundo passa, porque eu não posso passar. E as pessoas muitas vezes se conformam com a situação, e elas deixam de orar, de acreditar e de persistir. Talvez nós estejamos também lavando as redes, né? Nós pescamos a noite toda e não pegamos nada, ou seja, nós tentamos com todas as nossas forças para conseguir ou conquistar alguma coisa hoje e não aconteceu nada, né? Eu lancei as minhas redes tentando pegar um emprego e não consegui um emprego. Eu lancei as minhas redes para levantar um valor para suprir a minha necessidade e as minhas redes vieram vazias. Eu lancei as minhas redes para obter uma cura e, no entanto, eu não obtive a cura, eu continuo doente. Eu lancei as minhas redes para trazer um pouco de paz para minha família e para minha casa, mas as redes voltaram vazias e a minha casa continuou com falta de paz, com desarmonia e desunião. Irmãos, vocês estão falando, ou seja, vocês estão vendo um homem de fé. Eu, graças a Deus, eu tenho exercido uma fé e quero que você venha junto na minha fé agora. Nós podemos unir a nossa fé pelo poder da palavra de Deus e derrotar o inimigo. Sabe o que significa estar lavando as redes? Semana passada, eu preguei a respeito de Davi e Golias. Golias afrontava Israel, envergonhava Israel. Ele estava diante dos homens de Israel e ele zombava,
Tem alguém aí para lutar comigo? Tem um homem aí. Eles desclassificavam, né, as fileiras de Israel, e aqueles homens baixavam a cabeça. Por quê? Porque eles voltavam sem guerrear e sem vencer Golias. Até que um dia alguém de fé disse: olha, basta, né? Basta dessa vergonha e dessa afronta, eu vou à guerra, eu vou à luta contra esse gigante. E ele foi e venceu. Mas ele venceu como? Ele venceu pela fé. Ele venceu porque ele viu o potencial que estava nele, que vinha dos céus. Ele disse: você não está afrontando a mim, mas você está afrontando o Deus que eu sirvo, o Deus de Israel. E ele foi e combateu contra aquele gigante e venceu. Olha, talvez nós temos sido envergonhados. A situação, ela persiste e se repete cada dia, e nós aceitamos isso. Não, chega, vamos nos posicionar. Se nós estamos lavando a rede significa, olha, eu fiz o que podia fazer, né? Agora eu estou parando. Não, quem mandou lavar a rede? Quem mandou você parar? Tenta mais uma vez, exerça a sua fé. Use as tuas palavras têm poder para mudar uma situação, para abençoar, para quebrar maldição, para trazer cura, para implantar um governo soberano de Deus. Nada pode te deter, nada pode te amarrar. Nós estivemos numa cidade em que Omulu, que é uma entidade maligna, dominava sobre aquela cidade, e o Senhor nos revelou o nome da entidade, e as famílias daquela cidade foram libertas, porque o Senhor nos deu autoridade pela palavra de mandar dissipar aquela nuvem negra do inferno que pressionava, amaldiçoando aquela cidade. Nós quebramos aquela maldição no nome de Jesus, porque nós acreditamos no poder da fé e no poder da palavra. Irmãos, não se deixe abater, não se canse, mas trabalhe todo dia, ore uma vez mais, dobre os teus joelhos, pratique um jejum, ore a palavra de Deus, passa um tempo meditando na presença de Deus e exerça palavras para quebrar as maldições. Quando você fala, acontece no mundo espiritual uma mudança, uma ação em favor de que a tua palavra, né, possa se cumprir. Começa a quebrar a maldição da família, né? Esses problemas constantes que se repete, que traz a desavença, a discórdia, o sofrimento, a doença, a separação. Parece que tem famílias que têm uma sequência, não é verdade, de derrotas, e às vezes as pessoas, elas se prostram diante da derrota e ficam esperando passar. Por que esperar passar? Vamos lutar, vamos orar, vamos clamar. Deus está contigo. Jesus disse: tudo é possível àquele que crê. Quando aquele pai pediu ajuda para aquele filho epilético, que o demônio lançava aquele menino na água ou no fogo para matar, aquele homem pediu: Senhor, se o Senhor pode nos ajudar, nos ajuda. Jesus disse: eu posso, né? E aquele homem falou: me ajude na minha fé. Jesus falou: tudo é possível àquele que crê. Então, se você crê, é possível. Você tem que ser valente, você tem que ser forte, você tem que ser corajoso, disposto a falar com autoridade, com posicionamento, tá? Você não tem que pedir licença para a doença, você não tem que pedir licença para o mal, para a miséria. Você tem que ordenar: eu ordeno que passe de mim em nome de Jesus, e profetizo que a bênção vai acontecer. Regace as suas mangas e fala assim: hoje não deu, mas amanhã eu vou começar, só que eu vou começar diferente, eu vou começar com Cristo. Esses discípulos aqui, eles não tinham sido chamados ainda, eles eram pescadores. A partir de então que o Senhor os chamou e disse: venham comigo que eu farei de vocês pescadores de homens. Mas até aqui eles pescavam para sobrevivência, e para sobreviver nesse tempo, irmãos, você tem que ser valente. Homem de Deus, mulher de Deus, você precisa ser valente, você precisa batalhar todo dia, você precisa clamar, orar, se posicionar.
ter definição naquilo que você quer, olhar, almejar e dizer: não, eu vou conquistar porque Deus está comigo, eu não vou perecer. Essa jornada o Senhor já me deu a vitória. Não caminhe sozinho, caminhe com Deus. Entre num relacionamento mais íntimo com Deus. Passa a acreditar na sua oração. Acredite na sua oração. O Senhor Jesus diz: os que crerem, esses sinais hão de acompanhar. Jesus disse, eu preguei isso ontem, né? A questão do Espírito Santo: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Significa que você recebeu autoridade, ou seja, a tua palavra tem autoridade. Uma palavra de autoridade, ela se cumpre, está em você. Tome essa decisão, levante a tua cabeça, determine a vitória, comece a falar palavras positivas, comece a agir de uma maneira diferente. Creia que Deus está contigo. Nada de dúvida, nada de negativismo, nada de falar, talvez, quem sabe, estou esperando, vai acontecer. Não, apresse as coisas pela tua palavra. Diz: Senhor, apressa-te em meu favor. Senhor, a minha situação, ó Pai, está precária, mas eu creio que o Senhor pode entrar com providência e mudar, ó Deus, esse mal que está sobre a minha vida, essa necessidade, essa dificuldade, essa derrota que eu tenho vivido. Daqui para frente, ó Deus, eu vou acreditar mais, eu vou batalhar mais, eu vou lutar mais, eu vou exercer a minha fé, porque o Senhor é Deus. Clame mais, irmãos, gaste tempo na presença de Deus, determine a vitória na tua vida, ore pela tua família, coloque a tua família no altar de Deus. Nós estamos com esse propósito aí, 7 dias de oração pela família. Salmo 91 é o salmo da promessa e da proteção. Exerça a tua fé, ore pela tua família, pela tua causa. Conte a história do teu filho para Deus, da tua filha, e diz: Senhor, eu não criei filho para prostituição, eu não criei filho para destruição, eu não criei filho para ser assassinado na rua, eu não criei filho para que o diabo domine sobre ele. A minha descendência será santa, e eu tomo posse. Entra com providência, ó Pai, eu quebro toda maldição. Se você tiver que fazer um conserto, faça. Se você tiver que se desvencilhar de alguma situação que te amarra, desvencilhe dessa situação, para que Deus possa ouvir a sua oração. Ore pela tua esposa, ore pelo teu casamento, ore pelas tuas finanças, pelas tuas dispensas, pela tua dispensa. Agradeça a Deus por aquilo que você tem e peça a Deus aquilo que você necessita, e Deus será contigo. Deus te dará a vitória. Não esteja de mãos vazias, de redes vazias, não. Se não deu até agora, mude a estratégia. Se você tem feito por você mesmo, agora espera, Cristo te manda aí. Junte esta fé, que esse momento é transmitida para você. Eu tenho certeza que através desta palavra, Deus está colocando fé no teu coração. E tome posse da tua vitória em o nome de Jesus. Se você crê comigo, venha na minha fé, na nossa fé. Juntos nós vamos vencer. Eu estou aqui com um copo com água, e eu estarei orando para que haja uma bênção, para que esse elemento agora possa ter as propriedades de Deus espirituais, para que haja cura em nome de Jesus. Você está com o seu copo com água aí? Se não está ainda, corre lá, pega esse copo com água. Se você está representando uma pessoa agora, diga para Deus: Deus, eu quero estar representando esse ente querido que está precisando de uma visita. Mas preste atenção numa coisa, você tem que estar ligado com Deus, que muitas pessoas têm buscado para outras pessoas, mas Ele próprio não tem. E quando nós não temos como buscar. Eu preciso ter. Só dá alguma coisa aquele que tem, e o Senhor é aquele que vai te encher nesta noite, vai colocar poder nas tuas palavras para que essa situação mude. Você acredita que essa situação vai mudar? Então somos dois que acreditamos em o nome de Jesus.
Pegue aí essa peça com roupa, esta fotografia, esse documento, essa carteira de trabalho, esta pessoa que está sendo representada através desta oração e esse copo com água, e vamos colocar diante de Deus. Pai Todo-Poderoso, pelo poder do Teu Espírito Santo, nós temos fé, ó Deus, na palavra e sabemos que o Senhor está conosco, porque o Senhor nos encoraja, ó Senhor. Agindo Deus, quem impedirá? Os olhos do Senhor não estão fechados para que não possa ver, nem o seu braço encolhido para que não possa livrar. Deus vai abençoando as famílias, ó Senhor, vai entrando em cada casa neste momento, esse teu filho, essa tua filha, estas pessoas, ó Deus, que esperam em Ti, esses de perto, esses de longe, ó Pai, essas pessoas da família, ó Deus, a minha família, a grande família Zorzi, ó Pai Santo, em nome de Jesus, ó Deus, a família da minha esposa, a nossa família em comum, ó Deus, a família de cada um de vocês que estão ouvindo e vendo esta live agora, aqueles que hão de ver, eu abençoo agora em nome de Jesus. Eu quebro toda a maldição e as forças contrárias que têm te prendido e têm te amarrado. Receba a tua bênção, receba a presença do Deus vivo e todo-poderoso. Esta noite vai ser uma noite de paz, uma noite em que você vai se deitar e vai ter um sono tranquilo e reparador, e vai levantar amanhã restaurado. Toda dor, toda tentação, toda opressão, todo mal que saia da sua vida em o nome de Jesus, e que a bênção de Deus, a graça de Deus recaia sobre cada um de vocês em o nome de Jesus. Pai, em o nome de Jesus, eu abençoo esta água para que possamos beber da cura e beber da graça em nome de Jesus. Amém. Beba da água, beba da bênção, beba da cura e da restauração em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu me sinto feliz por poder ser usado por Deus para levar até vocês uma bênção. Deus conhece a sua estrutura. Não pare nunca. Deus está com você. Em nome de Jesus. Amanhã às 18 horas estaremos juntos novamente para trazer uma palavra de vida, uma palavra de paz e uma palavra de amor. Dê essa mensagem de presente para alguém dos seus contatos. Manda no PV, no WhatsApp, no seu grupo, em nome de Jesus. Obrigado por ter estado conosco aí esta meia hora, de oração e de palavra, e até amanhã em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus e obrigado.